A parte guerra autodirigida. A guerra é travada e vencida com estratégia. Pense em estratégia como uma série de linhas e setas direcionadas para um objetivo: levar você a um certo ponto no mundo, ajudá-lo a atacar um problema em seu caminho, imaginar como cercar e destruir seu inimigo. Antes de direcionar estas setas para seus inimigos, entretanto, você deve primeiro apontá-las para si mesmo. Sua mente é o ponto de partida de todas as guerras e estratégias. Uma mente que seja dominada com muita facilidade por emoções, que esteja enraizada no passado e não no presente, que não possa ver o mundo com clareza e urgência, criará estratégias que sempre errarão o alvo. Para se tornar um verdadeiro estrategista, você deve dar 3 passos. Primeiro, tomar consciência das fraquezas e doenças que possam se apoderar da mente, deformando seus poderes estratégicos. Segundo, declarar uma espécie de guerra contra si mesmo para se fazer andar para frente. Terceiro, trave uma cruel e contínua batalha contra os inimigos dentro de você, aplicando certas estratégias. Os 4 capítulos a seguir são projetados para chamar sua atenção para os distúrbios que estão provavelmente se desenvolvendo em sua mente agora mesmo e armar você com estratégias específicas para eliminá-los. Estes capítulos são setas cujo alvo é você. Uma vez tendo-as assimilado por meio de pensamentos e prática, elas servirão como um expediente autocorretivo em todas as suas futuras batalhas, liberando o grande estrategista que existe dentro de você. Declare guerra a seus inimigos. A estratégia da polaridade. A vida é um sem fim de batalhas e conflitos, e você não pode lutar com eficiência se não puder identificar seus inimigos. As pessoas são sutis e evasivas, disfarçando suas intenções, fingindo estar a seu lado. Você precisa de clareza. Aprenda a desmascarar seus inimigos, a localizá-los pelos sinais e padrões que revelam sua hostilidade. E então, com eles à vista, declare interiormente guerra. Como os polos opostos de um ímã criam movimento, seus inimigos, seus opostos, podem encher você de propósito e direção, como pessoas que ficam em seu caminho, que representam o que você abomina, pessoas às quais reagir são uma fonte de energia. Não seja ingênuo. Com alguns inimigos não pode haver concessões. Não existe meio-termo. 26. Estratégia 1. Inimigo interior. Na primavera de 41 a.C., Xenofonte, senhor rural de 30 anos e que vivia nos arredores de Atenas, recebeu um intrigante convite. Um amigo estava recrutando soldados gregos para lutarem como mercenários por Ciro, irmão do rei persa, Artaxerxes, e o chamava para ir junto. O pedido era um tanto inusitado. Havia muito tempo que gregos e persas eram inimigos figadais, por volta de 80 anos antes. De fato, a Pérsia havia tentado conquistar a Grécia. Mas os gregos, renomados guerreiros, tinham começado a oferecer seus serviços a quem pagasse mais. E dentro do Império Persa, havia cidades rebeldes que Ciro queria punir. Mercenários gregos seriam os reforços perfeitos em seu grande exército. Xenofonte não era um soldado. Na verdade, ele levava uma vida calma, criando cachorros e cavalos, viajando para Atenas para conversar sobre filosofia com seu bom amigo Sócrates, vivendo de sua herança. Mas ele queria aventura, e esta era uma chance de conhecer o grande Ciro, aprender sobre guerra, ver a Pérsia. Talvez quando tudo tivesse terminado, ele escrevesse um livro. Ele não iria como mercenário, mas como filósofo e historiador. Depois de consultar o oráculo de Delfos, ele aceitou o convite. Por volta de 10.000 soldados gregos uniram-se à expedição punitiva de Ciro. Os mercenários eram um bando misto de toda a Grécia, que estavam ali pelo dinheiro e a aventura. Eles se divertiram por uns tempos, mas depois de alguns meses de atividade, após liderá-los até o interior da Pérsia, Ciro admitiu seu verdadeiro propósito. Estava marchando sobre a Babilônia, armando uma guerra civil para derrubar seu irmão e se fazer rei. Descontentes por terem sido enganados, os gregos argumentaram e se queixaram, mas Ciro lhes ofereceu mais dinheiro, e isso os acalmou. Os exércitos de Ciro e Artaxerxes encontraram-se nas planícies de Cunaxa, não muito longe da Babilônia. Logo no início da batalha, Ciro foi morto, colocando um rápido ponto final à guerra. Agora a situação dos gregos de repente era precária. Tendo combatido do lado errado de uma guerra civil, eles estavam longe de casa e cercados por persas hostis. Ficaram logo sabendo, entretanto, que Artaxerxes não estava zangado com eles. Só queria que saíssem da Pérsia o mais rápido possível. Ele até lhes enviou um emissário, o comandante Tissafernes, para lhes oferecer provisões e escoltá-los de volta para a Grécia.
E assim, guiados por Tissafernes e o exército persa, os mercenários iniciaram a longa viagem de volta para casa, uns 2.400 quilômetros. Dias depois de iniciada a marcha, os gregos tiveram novos temores. Os suprimentos que tinham recebido dos persas eram insuficientes, e o caminho escolhido por Tissafernes para eles, problemático. Eles podiam confiar nos persas? Começaram a discutir entre eles. O comandante grego Cliarcos expressou as preocupações de seus soldados para Tissafernes, que foi solidário. Cliarcos deveria levar seus capitães para um encontro em um local neutro. Os gregos manifestariam suas tristezas e os dois lados chegariam a um entendimento. Cliarcos concordou e apareceu no dia seguinte com seus oficiais na hora e no lugar combinados, onde, entretanto, um grande contingente de persas os cercou e prendeu. Foram decapitados no mesmo dia. Um homem conseguiu escapar e avisou os gregos da traição persa. Naquela noite, o acampamento grego era um lugar desolado. Alguns homens discutiam e acusavam. Outros caíam bêbados no chão. Uns poucos pensaram em fugir, mas com seus líderes mortos, eles se sentiram condenados. Naquela noite, Genofonte, que tinha permanecido a maior parte do tempo nos bastidores durante a expedição, teve um sonho. Um raio de Zeus incendiou a casa de seu pai. Ele acordou suando. De repente, percebeu. A morte estava olhando na cara dos gregos. Mas eles estavam ali choramingando, desesperados e discutindo. O problema estava sobre suas cabeças. Lutando por dinheiro e não por um propósito ou causa, incapazes de distinguir entre amigo e inimigo, eles haviam se perdido. A barreira entre eles e seu lar não eram rios e montanhas ou o exército persa, mas o próprio estado de espírito confuso. Xenofonte não queria morrer deste modo desgraçado. Não era um militar, mas conhecia a filosofia e como os homens pensam. E acreditava que se os gregos se concentrassem nos inimigos que queriam matá-los, ficariam alertas e criativos. Se focalizassem a vil traição dos persas, ficariam zangados, e sua ira os motivaria. Tinham de parar de ser mercenários confusos e voltar a ser gregos, o extremo oposto dos infiéis persas. O que eles precisavam era de clareza e direção. Xenofonte decidiu ser o raio de Zeus, despertando os homens e iluminando seu caminho. Convocou uma reunião com todos os oficiais sobreviventes e expôs seu plano. Nós declararemos guerra sem negociação aos persas. Nada mais de ideias de barganhas ou debates. Não vamos mais perder tempo com argumentos ou acusações entre nós mesmos. Cada grama de nossa energia será gasto com os persas. Seremos tão inventivos e inspirados como nossos ancestrais em Maratona, que combateram vencendo um exército persa bem maior. Vamos queimar nossas carroças, viver da terra, mover rápido. Nem por um segundo vamos baixar os braços ou esquecer o perigo à nossa volta. Somos nós ou eles, vida ou morte, bem ou mal. Se algum homem tentar nos confundir com conversa mole e com vagas ideias de conciliação, vamos declará-lo idiota e covarde demais para estar do nosso lado, e vamos afastá-lo. Que os persas nos tornem impiedosos. Devemos estar consumidos por uma ideia, voltar vivos para casa. Os oficiais sabiam que Xenofonte estava certo. No dia seguinte, um oficial persa veio vê-los, oferecendo-se para atuar como embaixador entre eles e Ataxerxes. Seguindo o conselho de Xenofonte, ele foi rápida e rudemente mandado embora. Agora era guerra e nada mais. Incentivados a agir, os gregos elegeram líderes, Xenofonte entre eles, e começaram a marcha para casa. Forçados a depender de seu bom senso, eles logo aprenderam a se adaptar ao terreno, evitar a batalha, mover-se de noite. Conseguiram iludir os persas, derrotando-os até uma passagem na Montanha-Chave e atravessando-a antes que pudessem ser apanhados. Embora muitas tribos inimigas ainda estivessem entre eles e a Grécia, o temido exército persa agora tinha ficado para trás. Levou muitos anos, mas quase todos voltaram vivos para a Grécia. Interpretação: vida é batalha e lutas, e você se verá constantemente diante de situações ruins, relacionamentos destrutivos, compromissos perigosos. Como você enfrenta estas dificuldades vai determinar seu destino. Como disse Xenofonte, seus obstáculos não são rios ou montanhas ou outras pessoas. Seu obstáculo é você mesmo. Se você se sente perdido e confuso, se você perde seu senso de direção, se você não sabe a diferença entre amigo e inimigo, você só tem a si mesmo para culpar. Pense em você mesmo como sempre prestes a entrar em uma batalha.
Tudo depende de seu estado de espírito e de como você vê o mundo. Uma mudança de perspectiva pode transformar você de um mercenário passivo e confuso em um guerreiro motivado e criativo. Somos definidos por nosso relacionamento com as outras pessoas. Quando crianças, desenvolvemos uma identidade ao nos diferenciarmos dos outros, até o ponto de empurrá-los para longe, rejeitá-los, com rebeldia. Quanto mais claramente você reconhecer quem você não quer ser, então, mais nítido o seu sentido de identidade e propósito será. Sem uma noção dessa polaridade, sem um inimigo contra o qual reagir, você está tão perdido quanto os mercenários gregos. Ludibriado pela traição dos outros, você hesita no momento fatal e passa a se lamentar e argumentar. Concentre-se no inimigo. Pode ser alguém que bloqueie seu caminho ou sabote você, seja sutil ou obviamente. Pode ser alguém que o magoou ou que combateu você injustamente. Pode ser alguém que o magoou ou que combateu você injustamente. Pode ser uma abstração, estupidez, presunção, materialismo vulgar. Não dê ouvidos às pessoas que dizem que a distinção entre amigo e inimigo é primitiva e antiquada. Elas estão apenas disfarçando o medo que sentem de conflitos por trás de uma fachada de falsa cordialidade. Estão tentando forçá-lo a sair de seu caminho, contaminá-lo com a incerteza que os aflige. Uma vez sentindo-se claro e motivado, você terá espaço para a verdadeira amizade e o verdadeiro compromisso. Seu inimigo é a estrela polar que o guia. Dada esta direção, você pode entrar na batalha. Quem não está comigo, está contra mim. Lucas 11:23. O pensamento político e o instinto político se provam teórica e praticamente na habilidade para distinguir entre amigo e inimigo. Os pontos altos da política são simultaneamente os momentos em que o inimigo é, em concreta clareza, reconhecido como inimigo. Carl Schmitt, 1888-1985. Estratégia 1:29. O inimigo externo. No início da década de 1970, o sistema político britânico havia se acomodado a um padrão confortável. O Partido Trabalhista venceria uma eleição e aí, na eleição seguinte, os conservadores venceriam. De lá para cá, o poder seguia, tudo razoavelmente polido e civilizado. Na verdade, um partido já estava se parecendo com o outro. Mas quando os conservadores perderam em 1974, alguns deles deram um basta. Querendo sacudir as coisas, eles sugeriram Margaret Thatcher como sua líder. O partido se dividiu naquele ano. Thatcher tirou vantagem da divisão e venceu a indicação. Ninguém jamais tinha visto um político como Thatcher, uma mulher em um mundo governado por homens. Ela também se orgulhava de ser de classe média, filha de um dono de mercearia, no tradicional partido da aristocracia. Suas roupas eram caretas, mais como as de uma dona de casa do que uma política. Ela não tinha sido uma participante ativa no Partido Conservador. Na verdade, ela estava na periferia da ala de direita. O mais surpreendente de tudo era seu estilo. Enquanto os outros políticos eram afáveis e conciliadores, ela enfrentava seus adversários atacando-os diretamente. Ela possuía o apetite pela batalha. A maioria dos políticos viram a eleição de Thatcher como um feliz acaso e não esperavam que ela durasse. E nos primeiros anos em que liderou o partido, quando os trabalhistas estiveram no poder, ela pouco fez para mudar a opinião deles. Ela vociferava contra o sistema socialista, que em sua mente havia sufocado todas as iniciativas e era em grande parte responsável pelo declínio da economia britânica. Ela criticou a União Soviética em uma época em que as tensões estavam se relaxando, e aí, no inverno de 1978 a 79, vários sindicatos do setor público resolveram entrar em greve. Thatcher partiu para a guerra, associando as greves ao Partido Trabalhista e ao primeiro-ministro James Callaghan. Este foi um discurso ousado, divisor, bom para os noticiários do fim da tarde, mas não para ganhar uma eleição. Você precisa ser gentil com os eleitores, tranquilizá-los, não amedrontá-los. Pelo menos, essa era a sabedoria convencional. Em 1979, o Partido Trabalhista convocou uma eleição geral. Thatcher continuou no ataque, classificando a eleição como uma cruzada contra o socialismo e a última chance de modernização para a Grã-Bretanha. Callaghan era a síntese do político cortês, mas Thatcher o irritava. Eu não sentia outra coisa que não desdém por esta dona de casa, arremedo de político e devolveu fogo.
Ele concordava que a eleição era um divisor de águas, mas se Thatcher vencesse, colocaria em choque a economia. A estratégia pareceu funcionar em parte. Thatcher assustou muitos eleitores, e as pesquisas que sondavam a popularidade pessoal mostravam que seus números haviam caído bem abaixo dos de Callaghan. Ao mesmo tempo, entretanto, sua retórica e a reação de Callaghan a ela polarizavam o eleitorado, que pôde finalmente ver uma nítida diferença entre os partidos. Dividindo o público em esquerda e direita, ela tacou na fenda, absorvendo as atenções e atraindo os indecisos. Ela teve uma vitória de bom tamanho. Thatcher havia convencido os eleitores. Mas agora, como primeira-ministra, ela teria de moderar seu tom, sarar as feridas. Segundo as pesquisas de opinião, de qualquer modo, era isso que o público queria. Mas Thatcher, como sempre, fez o contrário, decretando cortes de orçamentos que iam ainda mais fundo do que ela havia proposto durante a campanha. Conforme suas políticas foram levadas a efeito, a economia realmente entrou em choque, como Callaghan dissera, e a taxa de desemprego subiu vertiginosamente. Os homens de seu próprio partido, muitos dos quais naquela altura dos acontecimentos, havia anos, se ressentiam do tratamento que ela lhes dava. Começaram publicamente a questionar sua capacidade. Estes homens, a quem ela chamava de Wets, eram os membros mais respeitados do Partido Conservador e estavam em pânico. Ela estava levando o país a um desastre econômico que eles temiam ter de pagar com suas carreiras. A reação de Thatcher foi expulsá-los de seu gabinete. Ela parecia inclinada a afastar todo mundo. Sua legião de inimigos crescia. Seus números nas pesquisas de opinião pública caíam ainda mais. Certamente, a próxima eleição seria a sua última. Então, em 1982, do outro lado do Atlântico, a junta militar que governava a Argentina, precisando de uma causa para distrair o país de seus muitos problemas, invadiu as Ilhas Falklands, uma possessão britânica a qual, entretanto, a Argentina tinha um direito histórico. Os oficiais da junta estavam certos de que os britânicos abandonariam as ilhas, áridas e remotas. Mas Thatcher não hesitou. Apesar da distância, 12.874 quilômetros, ela enviou uma força-tarefa naval para as Falklands. Líderes trabalhistas a atacaram por esta guerra sem sentido e cara. Muitos de seu partido ficaram aterrorizados. Se a tentativa de retomar as ilhas falhasse, o partido estaria arruinado. Thatcher estava mais sozinha do que nunca. Mas uma boa parte do público agora via suas qualidades que tinham parecido tão irritantes sob uma nova luz. Sua obstinação tornou-se coragem, nobreza. Comparada com os homens confusos, efeminados, carreiristas à sua volta, Thatcher parecia resoluta e confiante. Os ingleses recuperaram com sucesso as Falklands, e Thatcher ergueu-se mais alta do que nunca. De repente, os problemas econômicos e sociais do país foram esquecidos. Thatcher agora dominava o cenário e, nas duas eleições seguintes, esmagou o Partido Trabalhista. Interpretação: Margaret Thatcher chegou ao poder como uma estranha no ninho, uma mulher de classe média, uma radical de direita. O primeiro instinto da maioria das pessoas de fora que alcançam poder é o de se tornar íntimas. A vida do lado de fora é dura, mas com isso elas perdem sua identidade, sua diferença, a coisa que as faz se distinguirem aos olhos do público. Se Thatcher tivesse se tornado como os homens à sua volta, teria simplesmente sido substituída por mais um homem. Seu instinto foi o de continuar do lado de fora. De fato, ela insistiu nisso mais que pôde. Ela se colocou como uma mulher contra um exército de homens. A cada etapa do caminho, para lhe dar o contraste de que precisava, Thatcher escolhia um adversário como alvo: os socialistas, os Wets, os argentinos. Estes inimigos ajudaram a definir sua imagem de pessoa determinada, poderosa, capaz de sacrifícios pessoais. Thatcher não se deixou seduzir pela popularidade, que é efêmera e superficial. Os especialistas podem ficar obcecados com os números da popularidade, mas na mente do eleitor, que para um político é o campo de batalha, uma presença dominante é mais atraente do que a simpatia. Que uma parte do público deteste você. Impossível agradar a todos. Seus inimigos, aqueles que se colocam nitidamente contra você, o ajudarão a forjar uma base de apoio que não o desertará. Não se aglomere no centro, onde está todo mundo. Não há espaço para lutar em uma aglomeração. Polarize as pessoas, afaste algumas delas e crie um espaço para a batalha. Tudo na vida conspira para empurrar você para o centro, e não apenas politicamente. O centro é o reino do compromisso.
Dar-se bem com outras pessoas é uma habilidade importante, mas tem riscos. Ao buscar sempre o caminho da menor resistência, da conciliação, você esquece quem é. Você mergulha no centro com todo mundo. Em vez disso, veja a si mesmo como um combatente, um estranho cercado de inimigos. A batalha constante o manterá forte e alerta. Ela ajudará você a definir em que acredita, tanto para si mesmo como para os outros. Não se preocupe por estar antagonizando as pessoas. Sem antagonismo, não há batalha. E sem batalha, não há chances de vitória. Não se deixe seduzir pela necessidade de que gostem de você. Melhor ser respeitado, temido até. A vitória sobre seus inimigos lhe dará uma popularidade mais duradoura. Não dependa do não aparecimento do inimigo. Dependa, assim, de estar pronto para ele. Sun Tzu, A Arte da Guerra. Chaves para a guerra. Vivemos em uma era em que é raro as pessoas serem diretamente hostis. As regras das relações sociais, políticas, militares mudaram, e o mesmo deve acontecer com sua noção de um inimigo. Um inimigo visível é raro hoje em dia, e é, na verdade, uma bênção. As pessoas dificilmente o atacam abertamente como antes, mostrando suas intenções, seu desejo de destruir você. Em vez disso, elas são políticas e indiretas. Embora o mundo esteja mais competitivo do que nunca, a agressão aparente é desencorajada, de modo que as pessoas aprenderam a agir em segredo, a atacar de forma imprevisível e ardilosa. Muitas usam a amizade como um meio de mascarar desejos agressivos. Elas se aproximam de você para causar um dano maior. Ou, sem na verdade serem amigas, elas oferecem assistência e aliança. Podem até parecer que o apoiam, mas no final estão promovendo os próprios interesses às suas custas. É aqueles que dominam a guerra moral, colocando-se como vítimas, fazendo você se sentir culpado por algo inespecífico que você fez. O campo de batalha está repleto desses guerreiros, escorregádios, evasivos e espertos. Compreenda, a palavra inimigo, do latim inimicus, não amigo, tem sido demonizada e politizada. Sua primeira tarefa como um estrategista é ampliar seu conceito de inimigo, para incluir nesse grupo aqueles que estão trabalhando contra você, frustrando você, ainda que sutilmente. Às vezes, a indiferença e a negligência são armas mais eficientes do que a agressão, porque você não pode ver a hostilidade que ocultam. Sem paranoia, você precisa perceber que existem pessoas que lhe desejam o mal e operam indiretamente. Identifique-as e, de repente, você terá espaço para manobrar. Você pode recuar e esperar para ver ou agir, seja de forma agressiva ou apenas evasiva, para evitar o pior. Você pode até trabalhar para fazer deste inimigo um amigo, mas seja lá o que você fizer, não seja a vítima ingênua. Não se veja constantemente recuando, reagindo às manobras de seus inimigos. Arme-se de prudência e jamais deponha suas armas, nem mesmo para os amigos. As pessoas em geral escondem muito bem sua hostilidade, mas com frequência dão inconscientemente sinais de que nem tudo é o que parece. Um dos melhores amigos e conselheiros do líder do Partido Comunista Chinês, Mao Tse-tung, era Lin Biao, um alto membro do Politburo e possível sucessor do presidente. No final da década de 1960 e início dos anos 1970. Entretanto, Mao percebeu uma mudança em Lin. Ele havia se tornado efusivamente amistoso. Todos elogiavam Mao, mas os elogios de Lin eram constrangedoramente entusiásticos. Para Mao, isto significava que alguma coisa estava errada. Ele observou Lin atentamente e decidiu que o homem estava tramando uma derrubada de poder, ou pelo menos se preparava para o posto mais alto. E Mao estava certo. Lin estava tramando ativamente. A questão não é desconfiar de todos os gestos amigos, mas notá-los, registrar qualquer mudança na temperatura emocional. Uma intimidade fora do comum. Um novo desejo de trocar confidências. Elogios excessivos a seu respeito para terceiros. O desejo de uma aliança que talvez faça mais sentido para outra pessoa do que para você. Confie em seus instintos. Se o comportamento de alguém lhe parecer suspeito, provavelmente é. Pode se revelar benigno no final, mas enquanto isso, é melhor ficar atento. Você pode se recostar e ler os sinais ou trabalhar ativamente para desmascarar seus inimigos. Soque a grama para surpreender as serpentes, como dizem os chineses. Na Bíblia, lemos sobre as suspeitas de Davi de que seu sogro, o rei Saul, secretamente o queria morto. Como Davi podia descobrir? Ele confessou sua desconfiança ao filho de Saul, Jonatas, seu melhor amigo.
Yoshibado uma corte para um banquete, não iria. Evonatas, sim, e transmitiria as desculpas de Davi, que seriam adequadas, mas não urgentes. Sem dúvida alguma, a desculpa enraiveceu Saul, que exclamou: Mande buscá-lo imediatamente e traga-o até mim. Ele merece morrer. O teste de Davi funcionou, porque era ambíguo. A sua desculpa para faltar ao banquete podia ser entendida de mais de uma maneira. Se Saul estivesse com boas intenções com relação a Davi, teria visto a ausência do genro apenas como uma atitude egoísta, na pior das hipóteses. Mas porque secretamente odiava Davi, ele a viu como uma afronta e se descontrolou. Siga o exemplo de Davi. Diga ou faça alguma coisa que possa ser entendida de mais de uma forma, que possa ser suficientemente polida, mas que também um amigo possa ficar intrigado, mas deixará passar. O inimigo secreto, entretanto, vai reagir com raiva. Qualquer emoção forte e você saberá que tem algo fervendo sob a superfície. Muitas vezes, a melhor maneira de fazer com que as pessoas se revelem é provocando tensão e argumentos. O produtor de Hollywood, Harry Cohn, presidente da Universal Pictures, usava com frequência esta estratégia para deixar clara a verdadeira posição das pessoas no estúdio, que se recusavam a mostrar de que lado estavam. Ele de repente atacava o trabalho delas ou assumia uma posição extrema, até ofensiva, em uma discussão. Ele provocava diretores e escritores que abandonavam suas usuais cautelas e mostravam suas verdadeiras crenças. Compreenda. As pessoas tendem a ser vagas e escorregadias, porque é mais seguro do que comprometer-se com alguma coisa abertamente. Se você é o chefe, elas imitarão suas ideias. A concordância delas é muitas vezes pura bajulação. Faça-as ficar emotivas. As pessoas em geral são sinceras quando discutem. Se você escolher uma discussão com alguém e essa pessoa continuar copiando suas ideias, você talvez esteja lidando com um camaleão, um tipo particularmente perigoso. Cuidado com pessoas que se escondem por trás de uma fachada de vaga abstração e imparcialidade. Ninguém é imparcial. Uma pergunta expressa com rispidez, uma opinião destinada a ofender, fará com que reajam e tomem uma posição. Às vezes é melhor adotar uma abordagem menos direta com seus inimigos em potencial, ser tão sutil e conivente quanto eles. Em 1519, Hernán Cortés chegou ao México com seu bando de aventureiros. Entre estes 500 homens estavam alguns cuja lealdade era duvidosa. Durante toda a expedição, sempre que um dos soldados de Cortés fazia alguma coisa que ele via como suspeita, ele jamais se zangava ou adotava uma atitude acusadora. Em vez disso, fingia concordar com ele, aceitando e aprovando o que tinham feito. Pensando que Cortés era fraco ou que estava do lado deles, davam mais um passo. Agora ele tinha o que queria, um sinal claro, para si mesmo e os outros, de que eram traidores. Agora ele podia isolá-los e destruí-los. Adote o método de Cortés. Se amigos ou seguidores de quem você suspeita de ter outros motivos sugerem algo sutilmente hostil, ou contra seus interesses, ou simplesmente estranho, fuja à tentação de reagir, de dizer não, de se zangar ou até de fazer perguntas. Concorde ou pareça fazer vista grossa. Seus inimigos em breve se adiantarão mais um pouco, mostrando melhor suas intenções. Agora você os tem à vista e pode atacar. Um inimigo muitas vezes é grande e difícil de distinguir. Uma organização ou uma pessoa oculta por trás de alguma rede complicada. O que você precisa fazer é mirar uma parte do grupo, um líder, um porta-voz, um membro importante do círculo interno. Era assim que o ativista Saul Alinsky atacava corporações e burocracias. Em sua campanha da década de 1960, para acabar com a segregação no sistema de escolas públicas de Chicago, ele se concentrou no superintendente das escolas, sabendo muito bem que este homem tentaria transferir a culpa para os níveis superiores. Ao golpear repetidas vezes o superintendente, ele conseguiu tornar público seu esforço, e ficou impossível para o homem esconder-se. No final, aqueles que estavam por trás dele tiveram de vir em seu auxílio, expondo-se nesse processo. Como Alinsky, jamais mire um inimigo vago, abstrato. É difícil convocar as emoções para combater uma batalha tão livre do derramamento de sangue, que de qualquer forma deixa seu inimigo invisível. Personalize a luta, olho no olho. O perigo está por toda a parte. Há sempre pessoas hostis e relacionamentos destrutivos. A única maneira de sair de uma dinâmica negativa é enfrentá-la. Reprimir sua raiva, evitar a pessoa que o ameaça, sempre procurando conciliações, estas estratégias comuns significam a ruína.
Evitar conflitos se torna um hábito e você perde o gosto pela batalha. Sentir culpa não faz sentido. A culpa não é sua se você tem inimigos. Sentir-se enganado ou na posição de vítima é igualmente inútil. Em ambos os casos, você está olhando para dentro, concentrando-se em si mesmo e em seus sentimentos. Em vez de internalizar uma situação ruim, externalize-a e enfrente seu inimigo. É a única saída. O psicólogo infantil Jean Piaget via o conflito como uma parte crítica do desenvolvimento mental. Por meio de batalhas com colegas e depois pais, as crianças aprendem a se adaptar ao mundo e desenvolver estratégias para lidar com problemas. As crianças que buscam evitar conflitos a qualquer custo, ou aquelas com pais superprotetores, acabam incapazes social e mentalmente. O mesmo vale para os adultos. É através de suas batalhas com os outros que você aprende o que funciona, o que não funciona e a se proteger. Em vez de se encolher diante da ideia de ter inimigos, então aceite-os. Conflitos são terapêuticos. Inimigos trazem muitas dádivas. Por exemplo, eles o motivam e colocam em foco as suas crenças. O artista Salvador Dalí descobriu desde cedo que existiam muitas qualidades que ele não podia suportar nas pessoas: conformidade, romantismo, piedade. A cada estágio de sua vida, ele encontrava alguém que achava personificar estes anti-ideais, um inimigo nos quais desabafar. Primeiro foi o poeta Federico Garcia Lorca, que escrevia poesias românticas. Depois foi André Breton, o líder abrutalhado do movimento surrealista. Ter tais inimigos contra quem se rebelar fez com que Dalí se sentisse seguro e inspirado. Inimigos também lhe dão um padrão segundo o qual julgar a si mesmo, pessoal e socialmente. O samurai do Japão não tinha como rir sua excelência a não ser combatendo os melhores espadachins. Foi preciso Joe Frazier para fazer de Muhammad Ali um verdadeiro grande lutador. Um adversário difícil extrairá de você o que há de melhor. E quanto maior o adversário, maior sua recompensa, mesmo na derrota. É melhor perder para um adversário de valor do que esmagar um inimigo inofensivo qualquer. Você conquistará simpatia e respeito, aumentando o apoio para sua próxima luta. Ser atacado é um sinal de que você é importante o suficiente para ser um alvo. Você deveria sentir prazer na atenção e na chance de provar quem é. Todos nós temos impulsos agressivos que somos obrigados a reprimir. Um inimigo lhe dá uma válvula de escape para estes impulsos. Finalmente, você tem alguém sobre quem liberar sua agressão sem sentir culpa. Os líderes sempre acharam útil ter um inimigo às portas em épocas de agitação, distraindo o público de suas dificuldades. Ao usar seus inimigos para organizar suas tropas, polarize-os até onde for possível. Eles combaterão com mais ferocidade quando se sentirem um pouco odiados. Portanto, exagere as diferenças entre você e o inimigo. Trace as linhas claramente. Genofonte não fez nenhum esforço para ser justo. Ele não disse que os persas não eram realmente um bando tão ruim e que tinham feito muito pelo progresso da civilização. Ele os chamava de bárbaros, a antítese dos gregos. Ele descrevia sua recente traição e dizia que era uma cultura nociva, que não tinha a simpatia dos deuses. E o mesmo acontece com você. A vitória é sua meta, não a justiça e o equilíbrio. Use a retórica da guerra para aumentar o interesse e estimular os ânimos. O que você precisa na guerra é espaço de manobra. Cantos apertados significam morte. Ter inimigos lhe dá opções. Você pode colocá-los uns contra os outros. Fazer um amigo como uma forma de atacar o outro, repetidas vezes. Sem inimigos, você não saberá como ou onde manobrar e perderá a noção de seus limites, de até onde pode ir. Desde o início, Júlio César identificou Pompeu como seu inimigo. Medindo suas ações e calculando cuidadosamente, ele fazia só o que o colocasse em uma sólida posição em relação a Pompeu. Quando a guerra finalmente explodiu entre os dois, César estava em sua melhor forma. Mas depois de derrotar Pompeu e não ter mais rivais, ele perdeu toda a noção de medida. Na verdade, ele se imaginava um deus. Derrotar Pompeu foi seu erro. Seus inimigos lhe impõem uma noção de realismo e humildade. Lembre-se, há sempre pessoas ali que são mais agressivas, mais traiçoeiras, mais cruéis do que você, e é inevitável que algumas delas cruzem seu caminho. Você terá uma tendência a querer conciliar e se comprometer com elas. A razão é que esses tipos são com frequência brilhantes impostores, que veem o valor estratégico do charme e da aparência de lhe permitirem bastante espaço. Mas, na verdade, os desejos deles não têm limites,
e eles estão simplesmente tentando desarmá-lo. Com certas pessoas, você tem de ser mais duro, reconhecer que não existe meio-termo, nenhuma esperança de conciliação. Para seu adversário, seu desejo de fazer concessões é uma arma a ser usada contra você. Conheça estes perigosos inimigos pelo passado deles. Procure achar rápidas tomadas de poder, súbitos aumentos de sorte, atos prévios de traição. Assim que desconfiar que está lidando com um Napoleão, não deponha suas armas ou as confie a outra pessoa. Você é a última linha de sua própria defesa. Autoridade. Se você conta com a segurança e não pensa no perigo, se você não sabe o suficiente para estar atento quando chegarem os inimigos, é como o pardal fazendo ninho em uma tenda, um peixe nadando em um caldeirão. Não duram um dia. Zhuge Liang. Inverso. Sempre mantenha a busca e o uso de inimigos sob controle. É de clareza que você precisa, e não de paranoia. É a decadência de muitos tiranos verem todos um inimigo. Eles perdem a noção de realidade e se tornam irremediavelmente envoltos nas emoções que a paranoia deles agita. De olho nos possíveis inimigos, você está simplesmente sendo prudente e cauteloso. Guarde suas suspeitas para si mesmo, de modo que, se estiver errado, ninguém fique sabendo. Também, cuidado para não polarizar as pessoas tão completamente que não possa recuar. Margaret Thatcher. Em geral, brilhante no jogo de polarização, acabou perdendo o controle. Ela fez inimigos demais e continuou repetindo a mesma tática, até em situações que pediam recuo. Franklin Delano Roosevelt foi um mestre polarizador, sempre procurando traçar um limite entre ele mesmo e seus inimigos. Mas assim que deixava essa linha clara, ele recuava, o que o fazia parecer um conciliador, um homem de paz que ocasionalmente entrava em guerra. Mesmo que essa impressão fosse falsa, criá-la foi o auge da sabedoria. 2. Não combata a guerra que já passou. Estratégia da guerrilha mental. É aquilo